Então, para o pessoal que já está aí online, boa noite, bem-vindos à nossa segunda palestra do ciclo. Hoje a gente vai ter uma convidada que eu também não conheço pessoalmente, mas que nos atendeu muito prontamente, que é a Carla. Ela vai se apresentar depois, falar um pouquinho dela. E também a gente está compartilhando aí a nossa palestra com alguns colegas do curso técnico em vestuário de Curitiba também. Então, a gente tem aí Terra Roxa e Curitiba aproveitando a mesma palestra. Nós vamos ter a fala da Carla, a gente pode interagir com ela, conforme vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando. Se tiverem com vergonha de perguntar, pode mandar as mensagens, pode mandar no chat que eu vou lendo para vocês. Então, já para dar início, quero agradecer a Carla por ter aceitado o meu convite e eu acho que vai ser uma experiência bem legal, porque a Carla trabalha com uma área da modelagem que todo mundo tem bastante interesse. E Carla pode se apresentar, falar do seu trabalho e a gente vai conversando. Ok, Karina, obrigada primeiramente aí pelo convite. Então, vocês já me ouviram falando um pouquinho aí com a Daiane, né? Então, eu sou a Carla, eu trabalho aqui na UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O meu campus é Apucarana, é em Apucarana que tem o curso de Design de Moda. Eu estou aqui desde 2012 e antes eu trabalhava no curso de moda da UEM, em Cianorte. Eu trabalhei 5 anos e meio lá. Eu sou de Maringá, então eu vivo nessa região, de Cianorte até Apucarana. Eu venho passando em algumas cidades. Eu sou formada em moda, eu sou da terceira turma da Unicesumar, eu comecei em 2001 a graduação lá. E depois eu fiz mestrado na Unesp de Bauru, em design de produto. E lá eu trabalhei um pouco com processos produtivos, com a parte de ergonomia, e depois eu fiz doutorado em Portugal, na Universidade do Minho, na área de engenharia têxtil. Apesar do doutorado ter o nome de engenharia têxtil, eu trabalhei com escaneamento corporal de corpos para definição de medidas de padrão de vestuário. Então, por isso que eu tenho assim bastante... eu gosto muito de falar de manequins, e de corpos também, de corpos femininos, por conta das medidas. Porque para trabalhar com modelagem, a gente precisa entender bem de medidas do corpo e saber para que mulher e para que corpo que a gente vai projetar. Então, pessoal, eu vou explicar um pouco para vocês hoje de como eu trabalho, do que eu faço, dos materiais que eu uso para modelagem, mostrar um pouco do que eu tenho aqui, porque eu estou em casa. Eu estou indo na universidade, porque nós estamos fazendo projetos lá, nós estamos confeccionando jalecos e máscaras para os hospitais aqui da região, mas eu adaptei o meu escritório, isso daqui, esse espaço antes era um escritório que eu estudava, e agora eu transformei ele num pequeno ateliê. Eu trouxe máquina de costura, eu trouxe manequim, para poder trabalhar um pouco em casa, e não ficar parado tanto tempo, porque a gente não sabe, a gente ainda não tem uma previsão de quando que as aulas presenciais vão voltar. Pode ser que ainda, pelo menos segundo a UTF, pode ser que leve alguns meses ainda para isso acontecer. Então, eu resolvi ir trabalhando um pouco de casa. É uma alegria e um prazer conversar com vocês, poder contar um pouquinho da experiência, contar de como eu estou trabalhando em casa. Então, assim, é possível, de uma certa forma, se adaptar à realidade atual. E, pessoal, quem quiser perguntar ou não entender bem, ou achar que a luz não está boa, ou quiser que eu mostre alguma coisa mais de perto, ou tiver dúvidas, tá? Pode me interromper quando quiser, até é legal para ser mais interativo. Vocês podem me perguntar e fazer comentários, ok, tá? Podem me interromper. Senão também eu vou cansar de ficar tanto tempo falando, ok? Então, para começar, eu vou mostrar um pouco para vocês dos materiais que eu tenho aqui em casa, de como eu trabalho. Para a gente começar a trabalhar com modelagem, tem duas grandes técnicas. Uma é a modelagem plana, que é aquela modelagem que é feita no papel. Eu tenho diversas coisas aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, que são esses moldes que a gente faz no papel. Aqui são bases, né, de corpo frente.
e corpo costas. Então, essa é a modelagem plana que a gente faz ali na mesa, riscando, com contas matemáticas. E tem também a técnica da moulage. Moulage é uma palavra, né, francesa, e também em inglês a gente pode chamar de draping. E em português a gente chama de modelagem tridimensional, que é a modelagem que a gente faz diretamente no busto, com os tecidos ou com a tela, que pode ser chamada assim, é um tecido de algodão cru, é um murim. Eu trabalho com esse tipo de material aqui, né? Então, é um algodão cru, que é um tecido bem fácil de manipular. A gente começa riscando. Ah, legal, tô vendo que alguém ama modelagem. Que bom também. Adoro. Então, a gente começa riscando e já trabalha direto no busto. Então, essa é a técnica de modelagem tridimensional e a que a gente faz diretamente no papel, assim, a gente chama de modelagem bidimensional, que ela tem 2 dimensões e depois de cortada, ela vai ser usada por uma pessoa. Mas aqui a gente chama de tridimensional porque eu faço diretamente no busto. Tanto para trabalhar com uma ou com outra, eu preciso de alguns materiais. Vou mostrar então aqui para vocês. Eu gosto muito de trabalhar na modelagem tridimensional com alfinetes assim, de cabeça. Ó, eles têm essas bolinhas na pontinha para você segurar, né, para espetar no manequim facilmente. E também eu uso alfinetes dessa marca aqui, né, que é corrente, de sem cabeça, que são alfinetes comuns. Alfinetes não dá para ver muito bem, né, mas eles são comuns assim, prateadinhos. Eu uso para espetar, porque esse manequim, essa marca aqui é a marca nacional, ele chama Draft. Nós trabalhamos com esses manequins nas aulas de mulagem aqui na UTF. Então, ele é todo de espuma e o meu alfinete eu espeto facilmente aqui. Então, eu trabalho com os alfinetes de bolinha e o alfinete de comum. A Draft, vocês depois entrem no site para dar uma olhada, ou no Instagram deles, e sigam, é bem interessante. A Draft é uma marca nacional, eles são feitos no Rio de Janeiro, e a proprietária, que é a Elaine Hadset, ela trabalhou no mestrado dela com medidas do corpo da mulher, e aí ela desenvolveu esses manequins, então, com medidas da mulher brasileira. Porque o que adianta a gente comprar roupa para um corpo que não vai ficar bom e não vai servir para gente. Se alguém já comprou roupa lá do AliExpress, por exemplo, aqueles sites chineses, quando chegam as roupas não vestem bem para gente, porque as roupas não foram projetadas para o corpo da mulher brasileira. Já esse manequim, não, ele respeita as medidas nacionais. Esse daqui é um tamanho 36, porque eu faço as mulagens no menor tamanho possível, pelo simples motivo de economia de matéria-prima, né, de tecido, mas eles têm até tamanho plus size e você pode estar comprando partes adicionais, pode comprar braço, tem cabeça. Caso você precise fazer uma mulagem de uma manga, você pode comprar um braço de uma espécie de uma espuma. Na universidade nós temos. Então, além dos alfinetes que eu já falei para vocês, eu uso bastante fita crepe para estar trabalhando, para estar fechando pence, fazendo manipulação de pence. E também eu tenho muitas réguas de diversos tipos. Deixa eu pegar algumas para vocês. Tenho régua reta que é flexível para usar ali na mulagem, tá vendo? Eu consigo colocar ali para fazer algumas curvas no busto. E tenho algumas que vocês devem conhecer, né? Curva de alfaiate, né? Que a gente usa para fazer medidas de quadril, por exemplo. As curvas francesas eu tenho em 3 tamanhos. Essa é a maior, deixa eu colocar aqui. Essa é a maior, a gente usa para fazer decote, cava, várias curvaturas que precisar. Essa é o tamanho médio. E eu tenho uma bem pequenininha que está nos meus materiais de desenho. Então. E além disso, também eu uso o esquadro para estar riscando. Esses materiais, pessoal, de ambas as técnicas, porque eu dou aula das duas, então eu tenho de tudo e eu misturo muito. Eu começo fazendo modelagem plana, corto alguma parte, depois coloco no manequim e continuo com a técnica da tri. Então, os materiais são para ambas. Um material que vocês também devem usar bastante é papel craft, né?
A gente gasta metros e metros aqui, muitos rolos para estar trabalhando, para fazer principalmente as modelagens planas, para fazer calça ou um vestido, acaba consumindo muitos metros. E um material que eu gosto bastante, eu queria deixar de dica para vocês, quando eu fiz doutorado em Portugal, o meu professor, o meu orientador, ele era o professor de modelagem. E eu assisti algumas aulas porque eu ficava no laboratório. E eu comecei a perceber que lá eles usavam papel manteiga ao invés de papel craft para fazer as modelagens. E eu comecei, assim, a adorar o papel manteiga. Aqui, para a gente, ele tem um custo um pouco mais alto, mas ainda assim é possível. Vocês podem estar comprando, ó, rolinho assim de supermercado mesmo. Ele é pequeno, então ele só não dá para coisas muito grandes, mas ele é ótimo. E também nas papelarias a gente encontra folhas grandes. É uma folha grande. Aqui, por exemplo, eu tenho uma base de corpo toda, com pences na linha da princesa, feita no papel manteiga. A vantagem dele é que ele é fino e ele é muito fácil de vincar. Então, para eu fazer as pences, para vincar, ele é muito tranquilo. Como eu falei, a questão do custo, que é um pouco pior com relação a esse material. Aqui na minha cidade eu pago 50 centavos na folha. Na folha tamanho de cartolina, mas como a gente usa muito, no final das contas não fica barato. Outros materiais que vocês também devem ter são as tesouras. Então eu tenho tesoura de papel, tesoura de tecido, e materiais para riscar também, né? Como giz. Eu fiz outro dia um videozinho no Instagram que o pessoal gostou bastante, tá até lá, que eu usei essa caneta aqui. Aqui o nome dela aqui. Que é essa Friction Ball. Essa caneta você risca, tem todas as cores para vender, você risca ali, essa é preta, e depois com o calor ela apaga completamente. Então você pode usar, no vídeo eu usei um secador de cabelo para apagar, mas o ferro de passar roupa também apaga. Então a vantagem dessa caneta é que você risca e se ficar ruim depois apaga. Alguém está escrevendo papel vegetal também, não sei se é mais barato, depois eu leio tudo que sumiu aqui. Mas então a caneta aqui, depois o calor apaga. Então se você fez um risco, você precisa de uma orientação, de uma linha reta para costurar na máquina, depois você vai lá e apaga com ferro. Então ela é ótima, eu adorei ela, eu gosto bastante. E outra coisa, então, além dos materiais de trabalho, tem muitas coisas, né? Eu tenho bolsinhas cheias de coisa. Fita métrica, né? Muito importante, a gente usa direto. Carretilha, papel carbono, imagino que vocês devam ter. São muitas coisas. A gente usa também fitinhas de cetim, assim, estreita, eu tenho várias cores, que são essas fitinhas que estão aqui no manequim, né? De preto, e eu tenho várias cores para marcar o manequim quando eu quero fazer alguma coisa diferente. Então, são N materiais que vocês podem ter para estar trabalhando. O que eu tenho aqui também em casa, que eu gosto e passo a dica para vocês de terem, é um manequim pequenininho. Vejam como ele é pequeno. E ele também é alfineta, né? Ele é de isopor por baixo desse material aqui, tecido preto. E é possível, então, espetar o alfinete nele. Esse daqui é bom para fazer testes. Faz muito tempo que eu comprei ele pela internet, eu já não sei mais aonde encontrá-lo. Mas a Draft, que é a marca do manequim grande aqui, ela vende em escala de 1 para 2. Esse daqui não é nenhuma escala exata. Ok, o nome da caneta. Estão pedindo ali de novo. Depois eu coloco por escrito. Mas, ó, veja se dá para ver ali. É Friction. Friction. Só dá uma pesquisadinha na internet, perguntar nas papelarias, eles vendem. Então, a Draft tem um manequim de escala de 1 para 2, que é possível comprar pela internet, e eles mandam para sua casa. E o bom disso daqui é que você gasta bem pouco tecido. Então, sempre que eu quero começar a fazer um teste, eu uso esse daqui. Essas marcações aqui, que são essas linhas pinks, e aqui nesses são as pretas, somos nós que fazemos, os manequins não vêm com essas marcações. Então, são os eixos, né? Eixo central frente, as circunferências, então, circunferência de quadril, que é a maior parte aqui do corpo da pessoa, aqui na região na altura do bumbum.
a circunferência da cintura, a circunferência do busto, a circunferência aqui do degolo, a cava e as duas linhas aqui, que são as linhas da princesa, que é chamado. E nas costas também muito parecido. Então, esses manequins precisam ser marcados. Esse assunto é uma aula muito interessante de saber aonde marcar, saber reconhecer. Ah, ok, isso, alguém estava falando da caneta, ótimo. Então, é possível você estar marcando no manequim para você saber reconhecer, porque na hora da mulagem eu preciso saber cadê a cava, cadê o limite do decote, para a pessoa se sentir confortável. Algumas coisas também, vejam, eu tenho esse manequim que eu falei para vocês aqui, 36. Eu coloco essa faixa aqui, ela é removível, tá? É uma fita, eu que coloco essa fita aqui. Eu gosto dela porque normalmente quando eu vou projetar, eu não quero que a roupa fique com uma curva aqui no decote, eu quero que a peça fique reta. Por isso, então, que eu coloco essa faixa, mas eu posso tirar quando quiser. Outra diquinha que eu vou dar para vocês, você tem um manequim em casa, mas você precisa trabalhar com um tamanho maior. Por exemplo, a sua pessoa que você vai fazer a roupa, ela tem um busto maior do que esse manequim. Vocês podem pegar esses bojos que vendem em armarinhos e colocar aqui e alfinetar, então, o bojo para aumentar um pouquinho o tamanho da circunferência do busto. E é possível, então, aumentar. É possível usar essa técnica para aumentar o quadril, para aumentar o bumbum também é possível. Aqui em casa eu só tenho bojo, mas é possível, existem técnicas que você consegue, então, criar uma espécie de um enchimento para fazer mais volume, então, no seu busto. Na universidade, nós temos muitos tamanhos, né? Praticamente a grade toda, 36, 38, 40, 44, masculino, infantil, porque lá são 3 disciplinas de modelagem tridimensional, tem a 1, a 2 e a 3, cada uma tem um semestre, então os alunos aprendem diversas peças e diversas técnicas. Mas então isso daqui a gente usa ainda assim esse artifício para ajudar no dia a dia. Falando de material também, vou mostrar para vocês alguns livros que eu gosto de modelagem. Livros, nós temos muitas opções, mas esse daqui, ó, de mulagem, essa capa aqui, ó, Arte e Técnica no Design de Moda, da Annette e da Hicks. Ele é um dos melhores que eu conheço de modelagem, ele é em português. Existe muita literatura da área de moda e da área de modelagem, mas também muita coisa em outros idiomas, em italiano, em inglês, mas em português não tem tanto. Então, esse daqui é um livro que eu recomendo, dá para conseguir pela internet. Ele tem todas as explicações, os desenhos coloridos, de como começar as telas, ó. Explica, então, como marcar as linhas e como posicionar no busto e alfinetando e acertando. Então, esse livro, ele está esgotado, a gente não consegue mais comprar novo, mas dá para conseguir alguma parte na internet, conseguir um pedaço, uma fotocópia com alguém, ou conseguir comprar usado em algum sebo. Então, esse livro de mulagem aqui é ótimo. Outro livro de modelagem que é bom também é esse daqui, ó, Mulagem, Modelagem e Desenho, Prática Integrada. Esse daqui consegue comprar. Ele explica um pouco de ambas as técnicas, de como você fazer na mulagem e depois como você transferir para o papel. Então, ele também é todo ilustrado, ele explica como que você deve posicionar, as fitas que você pode estar usando. E também explica como depois você planificar esses moldes que você fez na tri. E também ele mostra um pouco de desenho. Imagino que muita gente deve gostar de desenho, porque os alunos aqui amam desenho. E ele mostra, então, um pouco... Ah, aqui, achei uma página que mostra os desenhos. Ó. Por exemplo, ele mostra como os desenhos das saias vão ficar no papel, né? Como que você vai fazer, por exemplo, dobras, franzidos, camadas, babados. Então, é um livro interessante porque ele mistura
modelagem tri, modelagem plana e também desenho. Então, vale a pena investir. Esse daqui é um livro de modelagem plana feminina do Senac, da editora Senac, da Estefânia Rosa. É um livro bem novo, vejam, ele é grossinho, ele é grande. E esse daqui é mais de modelagem plana, né? E ele também vai trazer para vocês diversas explicações e desenhos, como fazer, por exemplo, uma manga tulipa. Tem muitas opções, né? Como que traça uma manga que fique bem. Parte de camisas. Golas, muitos exemplos de gola. Ó, gola chale, golas redondas aqui. Ali toda a parte de gola. Decotes também. Aqui, pence, traçar vestido. Então, também vale a pena, é um livro legal. Existem muitos outros do Senac, que são bons também, são mais básicos. Tem uns fininhos, que é um de feminino, um de masculino, um de plano. Esse daqui é só feminino e traz vários materiais. E também separei esse daqui para vocês conhecerem, que é da série do Pattern Magic, que são livros japoneses, é de uma professora japonesa, da Tomoko. No Japão existe uma universidade bastante famosa, chama Bunka Fashion, pesquisem depois no Google, é Bunka, com B, B-U-N-K-A, Bunka Fashion, é uma universidade japonesa, muito famosa, e eles são muito famosos nessa parte de modelagem, de fazer uma modelagem diferenciada. Esses livros, essas séries, são 3. Esse daqui é o primeiro. Eles primeiro eram em japonês, depois foram traduzidos para o inglês. E glória a Deus, agora eles estão em versão, edição portuguesa, de português de Portugal, mas para a gente está maravilhoso, né? E com a edição em português, é obviamente mais fácil de entender. Eles são modelagens bem, digamos assim, avançadas, porque eles são bem diferenciados. E é um pouco do que eu vou mostrar para vocês, do que eu gosto de trabalhar. Por exemplo, esse tipo de trançado aqui, eu já fiz em miniatura. Ele está em algum lugar aqui, na minha casa. E também eu vou mostrar para vocês, deixa eu achar aqui, isso daqui que eu também gosto de trabalhar, que essa autora chama de broto de bambu. Aqui ela mostra a técnica, né? Explica um pouquinho como que faz. Esse broto de bambu eu chamo de origami, que são técnicas com poucos recortes e, na verdade, muita dobradura, como um origami de papel que a gente faz em casa, mas ela chama de broto de bambu. Então, aqui já são técnicas de interpretação mais avançadas, mas para quem gosta, gente, invistam, que é uma delícia de trabalhar. Aqui você já precisa ter um conhecimento mais básico para depois partir para essa área. Ela também tem uma parte aqui de laços. Olha que legal. Fazer amarrações. Então, tem as explicações de como você pode estar fazendo. Esses livros aqui, gente, dá para baixar todos na internet, que existe já. Alguém já andou digitalizando e colocando tudo disponível por lá. Olha que legal fazer efeitos. E as modelagens daí são, como eu falei, mais avançadas. Várias partes que precisam ir abrindo para formar esses efeitos de franzidos nas peças. Olha que legal essa daqui também. Manipulação de pences, com um circo aqui no meio. Olha como que abre e vai trabalhando. Então, são 3 desses livros. Esse é o primeiro. E tem o Pattern Magic 1, 2 e 3. E todos são, assim, muito interessantes para trabalhar. Então, é esse tipo de modelagem aqui que eu gosto bastante e faço. Então, deixa eu começar a mostrar para vocês um pouco dessas modelagens um pouco mais diferenciadas. E, como eu falei, se vocês tiverem dúvida, podem ir me chamando. Eu vou começar mostrando os pequenininhos aqui, e aí eu coloco no busto pequeno para vocês verem. Alguma coisa daquele livro ali, do que o material que eu falei para vocês,
que são as técnicas de origami. Esse daqui é o origami bambu. Essas peças aqui, elas são como uma dobradura. Eu vou depois, meus moldes estão lá em cima, mas eu pego algum para vocês para mostrar como que o molde é feito. Todo no papel dobrado. E aí ele é desse busto aqui pequenininho. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. A luz não está ajudando muito. Ah, acho que aqui melhorou a luz, né? Para vocês verem. Então, que são todas espécie de pregas. Então, esse é o origami bambu. Esse aqui é outro estilo de origami bambu. Vejam que agora o efeito, ele tá ao contrário, tá no sentido ao contrário daquele. Um tá de baixo para cima e esse de cima para baixo. Esta daqui é uma saia aqui desse manequim pequenininho. E ela também é na mesma técnica, origami bambu. Veja que ela não tem costura lateral. É eliminado. A pence que existia aqui é eliminado. Olha aqui novamente, sem costura lateral. A única costura que existe está aqui atrás. Pessoal, essas peças não são finalizadas, não tem zíper, porque elas são só testes de modelagem, tá? Mas, enfim, se for para usar, é preciso colocar zíper e tudo mais. Ó, então ela tá aqui, ó, veja, é a saia sem costura lateral. A única costura que existe é aqui atrás, essa que vocês estão vendo aqui, aberta. Uma outra técnica que existe é essa daqui, que é um outro tipo de origami. Deixa eu prender aqui para ficar melhor para vocês me enxergarem. Vejam que aqui existe uma espécie de um furinho e todas as pregas circulam o busto. Uma informação muito importante é sempre respeitar as pences, que é um trabalho chamado Dart Manipulation. Dart é pences em inglês, então é a manipulação das pences no corpo, porque eu preciso respeitar o volume dos seios. Então, aqui é mais uma técnica de origami. São muitas as possíveis, tá, gente? Eu estou mostrando algumas para vocês. E veja o avesso da peça. Olha ali por dentro como que fica. Todas essas preguinhas juntas aqui nessa. Isso daqui inicialmente era uma espécie de um furinho, de um buraquinho. E agora elas estão aqui dentro. Outra técnica que eu vou mostrar para vocês é esse origami aqui, chamado de origami reticular. Olha, esse daqui, como é pequenininho, muito pequenininho, ele fica com... O acabamento não fica tão legal, mas no grande é mais fácil de costurar, porque esse daqui ele tá dividido em 4 partes, então tem 4 costuras, aqui, aqui, aqui e aqui. Isso daqui é inteiriço, é como uma espécie de um funil que tá aqui por dentro, só tá dobrado. Então também é um tipo de origami de pregas. Vou mostrar o avesso aqui, a parte de dentro para vocês. Olha, essa daqui, então, é a parte de dentro, depois de costurado. E para finalizar o que eu tenho aqui de mini, de pequenininhos, eu tenho este daqui, que é a técnica do coração drapeado. Eu tenho ele no tamanho grande também, depois eu mostro para vocês. Vejam que aqui no centro é um coração e ele está drapeado. Ele também tem uma espécie de um furinho aqui no meio e todas essas partes drapeadas, elas saem aqui do meio. É um coração simplesmente porque eu quis fazer um coração. Porque poderia ser um quadrado, poderia ser um círculo, não tem problema, tá? A dificuldade disso daqui é o busto.
Mas se você quisesse, por exemplo, fazer uma almofada com essa técnica, é bem tranquilo, porque daí é reto. Aqui a maior dificuldade é fazer o busto ficar bem. Carla, Oi! é esse aí que você vai fazer o tutorial pra gente? Ah, se vocês quiserem, eu faço. A gente quer. Ah, pô, eu faço sim. Eu vou mostrar o grande. Olha lá, o pessoal tá querendo. O Matheus tá animado. Vou fazer sim. Só que esse daqui precisa de máquina de costura, tá, gente? Vários desses que eu mostrei não precisa de máquina. É só dobrado, é só origami. Agora esse precisa de máquina, porque o coração é costurado. Mas daí eu vou costurar na máquina e mostro pra vocês. Porque olha o avesso dele aqui. Tá vendo? É um tecido duplo. É um algodão cru aqui por dentro. E o tecido, esse daqui é uma tricoline, tá? Por fora. Então, precisa costurar. Precisa costurar primeiro esse triângulo, para depois desvirar e puxar o tecido, e depois costurar o contorno do coração para segurar. Então, eu explico, eu vou fazer um tutorial para vocês, sim, de como costura aqui o coração. E depois vocês precisam de máquina de costura. Quer ver? Já vou aproveitar e mostrar o grande que eu tenho. Aqui, ó. Essa é a versão grande. É o mesmo tecido, só está na estampa ao contrário. E vejam também aqui a mesma situação do coração. Um tecido por dentro, né? Um algodão cru e uma tricoline por fora. E esse é daqui do meu busto grande. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Conseguem. Então, só para vocês verem, colocado aqui no busto, como que ele fica. Aqui, como eu falei para vocês, eu tenho um molde base, que no caso é este daqui. Pelo que eu entendi que a Karina falou, vocês estão começando com as aulas de modelagem agora. Certo, Karina? Acho que ela não me ouviu. Acabou de desligar o meu microfone. Então. A gente tem vários níveis aqui, porque nós temos turma de primeiro semestre, que iniciou, né, a modelagem, aí suspendemos as aulas. A gente tem alunos formandos já no quarto ano do integrado, que já tiveram modelagem, 2 anos. Tem o pessoal também que está formando do subsequente, então está meio misturado. A parte da questão da modelagem tridimensional, que é um conteúdo que eu iniciei já com uma turma. Mas a introdução, só a introdução. Ok, mas eu ia dizer para eles da importância de ter uma boa base. Essa daqui é a minha base de corpo, né? A frente. Então vejam que aqui é decote, ombro, cava e pence. A pence é muito importante. Esse molde aqui, ele tem duas pences. Ele tem uma pence aqui, lateral, e ele tem uma pence aqui na linha da princesa. E o que eu gosto de trabalhar é manipulação de pences. Então, o que eu fiz? Eu cortei aqui e eu girei ela para cá. Então, eu eliminei a pence que existia aqui na lateral e joguei toda ela para cá. Então, todos esses tops que eu estou mostrando para vocês, todos eu começo a trabalhar desse jeito. É com essa base. Então, eu faço uma base boa, que dá certo, que eu sei que vai vestir bem. E a partir dessa minha base boa, que eu começo a trabalhar. Então, essa é a base da metade. E depois eu faço várias cópias aqui no papel, igual eu falei, pode ser no manteiga ou pode ser no comum, ó. Então, aqui é a base do corpo todo. Então, é assim que eu começo trabalhando. Opa, caindo. Deixa eu soltar aqui para vocês verem. Então, eu sempre começo colocando o papel aqui no meu busto, alfinetando ele nos pontos. Então, eu coloco no ombro, no centro e no outro ombro. E aqui, que é o meu ponto da pence. Então, é sempre a partir do meu ponto de pence que eu vou começar a trabalhar, a manipular a pence, então, para que depois os moldes vistam bem no busto aqui da minha manequim ou da pessoa que você estiver fazendo. Então, esse é o meu começo. Eu colo essas pences aqui para fechar, então com fita crepe,
e coloco no manequim e vou riscando. Risco com a caneta e risco com outros canetões também desse tipo, né? Canetinha comum. Eu vou riscando aqui o que eu quero. E aí, fazendo manipulação de pences, os trabalhos que eu andei fazendo esses dias. Deixa eu ver se eu acho algum molde aqui presente. Eles vão ficando, por exemplo, assim. São 3 partes. Aqui é a parte do decote. Ele já está cortado aqui, porque eu já cortei no tecido. Então, essa é a parte do decote. Essa é a parte que tem aqui no meio do corpo. E essa daqui é a parte da cintura. Então, eu risquei aonde eu queria os recortes, respeitando as pences, e recorto o molde e corto no tecido. E depois do tecido cortado, eu vou mostrar para vocês o resultado desse molde aqui costurado. Então, esse molde que eu acabei de mostrar para vocês é exatamente essa peça aqui depois de costurada. Esse é o avesso dela, como ele fica, ele é costurado na máquina reta. Eu tenho uma máquina reta comum Singer aqui na minha casa, é nela que eu costuro. E ele vai ficar, então, assim, depois de colocado no corpo. Respeitando aqui é uma dos pontos de pence e aqui tá o outro. Então, eu sempre faço recortes, levando em consideração o busto, né? As pences, para isso vestir bem. Senão, essa peça não vai vestir bem no corpo. Eu tenho mais modelos nessa natureza, deixa eu mostrar para vocês. Carla, enquanto você está arrumando aí, você sempre faz nessa ordem de usar uma base boa que você tem, fazer os recortes no papel para daí você colocar isso no tecido, ou às vezes você faz num tecido de base também? Porque quando a gente vai fazer, às vezes, uma peça que é exclusiva, que não vai ter que reproduzir depois, também dá para trabalhar no tecido, né? Você fazer uma base. Isso daqui é como eu falei, isso aqui se chama Dark Manipulation, que é a manipulação das pences. Então, para fazer essas manipulações de pence, eu sempre faço assim: eu uso a base que eu tenho, depois passo ela inteira para o papel, dessa forma, coloco o papel no busto, desenho, recorto e corto no tecido. O tecido, às vezes, eu faço num algodão cru. Eu não falei dos materiais, né, dos tecidos, mas o algodão cru, ele é excelente para trabalhar, principalmente com quem está começando. Ele é uma matéria-prima que é barata, ele vinca com a unha, ele é fácil de passar, você pode passar em altas temperaturas. Então, eu faço muita coisa em algodão cru. Eu tenho aqui alguma peça em algodão cru também, eu vou mostrar para vocês. E depois eu acabo passando já para o tecido definitivo que eu quero. Então, sim, é possível fazer um protótipo, né, que a gente chama na indústria, fazer uma primeira peça de teste e depois fazer a peça definitiva. Mas esses daqui também são só teste, tanto que eles não são finalizados, é só para fazer estudo de forma mesmo. Mas a matéria-prima tanto faz. O que eu gosto bastante de trabalhar, que é bem fácil de costurar e de passar, porque eu uso muito passadoria nisso daqui. Eu gosto muito de ferro. Ferro não está aqui, está em outro cômodo, mas para modelagem passar a ferro é muito importante. Então, o tecido de algodão ele é ótimo, porque ele aguenta altas temperaturas. Eu posso passar com ferro bem quente. Respondi a sua questão? Era isso? Era isso. Pode continuar. Isso. Então, aqui também é a mesma técnica com curva.
Então, vejam que eu começo a curva aqui, passo pelo ponto de pence aqui desse busto, venho, subo, e aqui é o outro ponto de pence e desço. E também, então, é a mesma forma, é feito no papel, eu desenho, corto e costuro. Quando eu corto, eu acrescento margem de costura de 0,5 e eu também faço alguns piques para mostrar onde que os pontos vão bater. Ó, quer ver? Aqui esses vermelhinhos aqui no meu molde são os piques para costura, para onde elas vão bater. Então, todas as modelagens que eu faço, depois eu prendo e guardo elas todas juntas, coloco aquelas informações, né, que vocês devem já conhecer, tamanho, quantidade de partes que vai ser cortadas, nome do modelista, data, o fio também, eu coloco em todas as partes, para arquivar, para guardar, porque depois eu posso usar em outras oportunidades. Ainda dessa série aqui de recortes com manipulação de pences, eu tenho mais um modelinho aqui para vocês verem. Vou tirar isso daqui. Que é esse daqui, ele é um modelo que tem também manipulação de pences com recorte. E nesse daqui foi eliminado a costura lateral. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O interessante desse modelo é a lateral. Então, vejam que não tem aquela costura aqui. As faixas são inteiriças. Quando eu começo a desenhar aqui na frente, eu venho passando, passo pela lateral do corpo e termino, então, aqui atrás. Então, são cinco faixas, né? 1, 2, 3, 4, 5, que elas são desenhadas e dão a volta no corpo e vem aqui atrás. Alguém me perguntou, como que eu vou vestir a blusa? Você pode colocar zíper atrás, botões atrás, ou na frente, se for na sua preferência, porque daí na lateral, o efeito bonito, o diferencial da peça é a lateral. Eu tenho várias peças com essas mesmas estampas, porque aqui em Apucarana, não sei se alguém conhece a cidade, imagino que alguém conheça, nós temos uma indústria têxtil aqui que é bem famosa, chama Paranatex, e eles fazem tecido de algodão, e então esses tecidos são comprados aqui, os tecidos têm muita qualidade, quando passarem pela cidade vale a pena visitar a loja da Paranatex, eles vendem ponta de peça por um preço excelente, sarja, tá pessoal, é ligação sarja, não é ligação tela, a ligação sarja, para quem ainda não estudou, é um tipo de ligação de tecido plano que é mais na diagonal, a tela é mais sobe e desce. Tem Paranatex também aí? Que maravilha, não sabia. A fábrica é aqui, a fábrica é bem grande aqui na cidade. E aqui tem uma loja da fábrica que vende bem barato. Então, eu adoro ir lá e compro bastante coisa lá na Paranatex e uso os tecidos de algodão deles. Continuando aqui nos modelos, eu tenho esse daqui também para vocês verem. Esse modelo aqui, Karina, como você bem perguntou, ele foi feito na mulagem e ele foi feito direto no tecido de algodão cru. Porque quando é só teste, eu prefiro fazer a mulagem no algodão cru. Isso, aqui então é uma peça, deixa eu pôr mais perto para ver se a luz melhora, que ela tem um recorte aqui, na linha da princesa, e pregas em toda essa parte. O que acontece com esse tipo de peça, deixa eu ver se eu fechar aqui a luz melhora para vocês. O que acontece aqui é que o tecido, ele acaba saindo um pouco do fio. Vocês aprendem tanto na modelagem trabalhar com fio reto e Oi. Carla, você consegue baixar o manequim mais um pouco? Já desceu todo ele? Porque a parte de cima a luz está muito clara, não dá para ver as preguinhas. Tá muito claro.
Tá Se claro, você conseguir descer ele um pouquinho mais. de repente eu consigo erguer o celular, acho que é mais fácil. Isso aí, agora a gente consegue visualizar. Isso, tá vendo? Então tem um recorte aqui e daqui para cá tem várias pregas que foram feitas. Isso daqui foi feito totalmente na mulagem e vejam que aqui tem uma preguinha também, porque como eu falei, uma das dificuldades de fazer blusas blusas ajustadas ao corpo é sempre respeitar o busto para vestir bem. Então isso sempre tem que levar em consideração. Eu tenho aqui também alguns protótipos dos origamis também. Esse daqui é uma peça, igual eu mostrei uma pequenininha aqui, eu também tenho uma peça grande. Opa, tá do avesso. Deixa eu arrumar aqui. Aqui, então, deixa eu pegar o celular aqui para vocês verem. Olha, então aqui como eu falei para vocês, aquele furinho que é a pence, que era a antiga pence, e aqui em volta todo esse serviço, essa atividade de dobradura. Isso daqui não tem costura, tá, gente? Não tem recorte nenhum. É uma parte única. Então, esse daqui é bom para trabalhar quem está sem máquina. Quem está sem máquina em casa pode estar trabalhando com essa técnica. Deixa eu pegar para vocês algum deles no papel, que eu não separei, mas eu tenho fácil aqui. Deixa eu achar para vocês. Esses modelos aqui, ó, por exemplo, eu vou mostrar o molde para vocês dessa peça no papel. Olha como que ele é. Ele é grande desse jeito. Isso daqui é a peça. Então, isso daqui é um serviço de dobradura, de origami. Cada vez eu vou dobrando essas partes aqui para elas irem se fechando. Esse é o lado direito, então, onde tem essas fitas. E eu vou fechando e vai formando, então, as pregas. É bem gostoso de trabalhar com isso daqui. Precisa ter um pouco de paciência, mas tendo e precisão também, precisa ser bem milimétrico. Deixa eu fechar um pedacinho aqui para vocês. Aí, tá vendo? Então, conforme eu for fechando, ela vai ficando mais parecida com a peça final. Então, todas essas modelagens que vocês viram no tecido, elas geram moldes grandes assim. Eu tenho todos eles, eu vou guardando, eu vou fotografando. Deixa eu achar uma outra pecinha que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu separei ela. Ah, tá. Ainda dos origamis, eu tenho mais duas das pequenas aqui. Deixa eu aproveitar para mostrar. Olha, essa daqui é um origami assimétrico. A peça só tem um ombro, que é essa parte aqui. E aqui que tá, então, o origami. E esse lado tá sem ombro. Então, depois que você aprende a técnica do origami, você pode aplicar isso daqui em qualquer lugar. Você pode usar uma bolsa, um bolso, qualquer coisa utilizando a técnica. E lembrando também, né, Carla, que dentro da modelagem tridimensional tem várias opções, assim como você está colocando, né? A questão da manipulação das pences, o origami, enfim, são várias possibilidades de construção diferentes, né? Não é um padrão sempre a mesma forma, né? Não, de forma nenhuma. A modelagem tri, ela é da criatividade. Você pode fazer o que você quiser com a criatividade. Depois eu vou passar para vocês alguns Instagrams de professores e profissionais para vocês verem, que tem muita coisa boa para vocês estarem olhando e se despertando a vontade de trabalhar. Ó, esse daqui é um tipo de origami também que eles chamam origami pétala, que ele é para fora.
E eu fiz aqui em volta do decote, veja, aqui tem um recorte. O recorte sempre passa na pence, isso é bem importante. E o origami, então, tá aqui, veja, isso aqui são dobras, tá? Não tem nenhum tipo de costura, ó. Não tem costura nenhuma, é só dobrado. Eu dobro e passo ferro. Então, por isso que eu falei para vocês que o ferro é importante. Quer ver? Vou mostrar o avesso da peça para vocês verem que não tem costura. Ali, ó, não tem costura, é pregas, ó. É tudo dobrado. E assim, o bom é que a gente pode lavar e voltar a passar o ferro e voltar a organizar. Aqui tem um acabamentinho interno, né, para costura, mas então é possível arrumar. Eu falei que ia falar de alguns Instagrams legais para vocês olharem. O criador dessa técnica aqui, desses origamis, um dos criadores, também é um professor japonês da mesma universidade que eu falei do livro, da Bunka, o Shingo Sato. Deem uma olhada depois no Instagram dele, ele tem um Instagram de cursos que ele dá pelo mundo inteiro, e ele que trabalha muito com essas técnicas de dobraduras, de origami. Outro que vale a pena vocês acompanharem no Instagram, ele é nacional, é o Jun Nakao. Ele é designer, né, brasileiro, e ele dá cursos de mulagem em São Paulo, em Santa Catarina, ele dá cursos em alguns estados no Brasil, e é muito legal, vale a pena. E tem alguns outros internacionais também, que é legal seguir no Instagram, dá uma procurada lá, coloca nas hashtags tipo drape, mulagem, e vai aparecer bastante coisa legal para vocês seguir. Quem gosta, dá para acompanhar. A profissão de modelista é uma carreira que ela é assim promissora. Muitas indústrias de confecção têm modelistas, precisam. Modelistas tanto para modelagem plana quanto para modelagem tri. Aqui eu falei para vocês basicamente de modelagem manual, né? Mas também é possível, vocês devem aprender, e é uma modelagem muito valorizada, é a modelagem no software. Aqui a gente tem a disciplina de Audaces, que é o software que a gente usa aqui em Apucarana, mas tem outros softwares. Então você aprende a modelagem plana e depois aprende a digitalizar no software. Também nós temos uma plotter, que é uma impressora grande, que faz a impressão dos moldes. Então, para a indústria, isso agiliza muito, porque esse processo que eu mostrei para vocês é um processo lento, é demorado. Eu estou me dedicando a isso porque agora eu estou em casa, com tempo, eu fotografo, coloco no Instagram, porque eu tenho mais tempo livre, mas a indústria que não tem todo esse tempo faz muita modelagem no software e plota os moldes. Mas então, para quem gosta e se interessa, a profissão de modelista é ótima, as indústrias têm muitos modelistas. Eu, como trabalhei em Cianorte, lá em Cianorte a gente sempre fazia visita técnica na Morena Rosa. Vocês devem conhecer a marca, né, da Morena Rosa. Eles têm Maria Valentina, eles têm outras marcas. E lá o setor de modelagem é um setor muito grande. Eles têm vários bustos desses. Todas as peças que é vestido, que são peças diferenciadas, eles fazem na técnica da mulagem. Quando as peças são mais básicas, eles fazem modelagem plana, que eles já têm as bases todas prontas. Agora, quando eles vão testar algumas coisas novas, eles fazem na técnica de mulagem. Então, lá eu sei que eles empregam diversas modelistas, e sempre tem as modelistas chefes, que são as que já dominam e já conhecem bem a marca, o corpo da mulher que vai ser vendido. E tem também o time das pessoas, das assistentes, que são as mais iniciantes na mulagem. Mas então é uma área que demanda várias profissionais. Então, para quem se interessar, eu acredito que é uma área boa. Lembrei agora que hoje é o dia da costureira, né? Então, parabéns aí para todos os profissionais que costuram, que gostam dessa área. Agora que eu me lembrei dessa parte da indústria, falando um pouquinho para vocês da confecção e da profissão do modelista, e também da importância do modelista, pilotista, das costureiras, que compõem toda essa cadeia têxtil, essa área que a gente gosta tanto, que vocês aí estão estudando para entrar. Pessoal, o que eu acho que eu tinha para falar inicialmente era isso. Vejo se vocês querem fazer perguntas, querem que eu mostre mais de perto alguma coisa.
Lá no meu Instagram eu tenho alguns videozinhos que talvez explique melhor do que vocês entenderiam aqui, porque lá eu tenho fotografia dos processos. Aqui já estavam com as peças todas prontas, e lá eu tenho alguns desenhos dos processos. Pessoal, alguém está com vontade de perguntar alguma coisa para a Carla, pode aproveitar. Se tiver com vergonha, pode mandar aqui nos comentários, tanto na chamada ou no WhatsApp, que a gente vai perguntando. Carla, deixa eu te fazer uma proposta. Nós tínhamos comentado, de repente, de uma outra oportunidade, você fazer um tutorial para a gente, né? Daquele coração, enfim. Ou, de repente, se você acha que teria como a gente colocar lá fazer uma enquete de duas opções para o pessoal escolher qual que acha mais legal que você reproduza para a gente, você pode escolher as opções que você acha que seriam fáceis, mais fáceis de reproduzir, e a gente faz uma enquete para fazer uma brincadeira aí com o pessoal, para interagir. O que você acha? Sim, podemos sim. É que assim, por exemplo, o coração é mais uma técnica de costura do que de modelagem. A modelagem não é complicada, é a costura que é um diferencial, porque aquele drapeado tem uma técnica, tem uns segredinhos na costura. E outras peças já são mais diferenciadas na modelagem. Então a gente pode fazer sim, porque daí depois De repente, uma dessas que você falou que não precisa costurar tanta coisa, que dê para fazer mesmo a partir de uma base, que não necessite também de ter um manequim grande e tal, né? Porque o pessoal está em casa, não tem um manequim. Mas aí a gente vai conversando e ver umas duas opções para a gente fazer uma enquete aí para deixar o pessoal mais curioso. É assim, as peças elas podem ser feitas sem o manequim. A única coisa é que depois você vê o resultado pronto e não consegue vestir no manequim, mas você consegue fazer a peça como isso daqui, né? Você consegue fazer uma espécie de uma frente de blusa, você só não consegue vestir para ver, mas sim é possível fazer no papel. Chegando Ok. perguntinhas. Se quiser ler, fazendo favor, você consegue? Consigo. A Ângela está perguntando: para se tornar um profissional nessa área, por onde devemos começar? O que Olha, devemos saber de início? isso, Ângela, a gente precisa começar com muito estudo, muita prática e muito amor na profissão, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Não importa a profissão, se você vai ganhar mais ou menos, o importante é ter amor e dedicação. Então, vocês já estão no caminho certo. Fazer cursos técnicos, cursos profissionalizantes. Eu, na minha época de estudante, eu fiz vários cursos do Senai, na minha cidade tinha, eu sou de Maringá e também depois fui para Cianorte. Então, por exemplo, eu fiz um curso no Senai de técnicas avançadas de blusa. Então, por exemplo, eu só fiz blusa. O Senai tem curso só de moda praia, só de roupa fitness. Porque aqui, por exemplo, eu mostrei para vocês só tecido de algodão plano. Então, esses tecidos, gente, eles não têm nenhum tipo de elasticidade, tá? Eles são como isso daqui, né? Ó, como um algodão cru, não tem elasticidade, é sequinho. Agora, eu trabalhei numa fábrica de fitness da marca Alto Giro. Lá o tecido é com elastano, né? Roupa de ginástica. Então, aí você pode fazer cursos específicos. Então, um curso só de modelagem de moda praia. Modelagem de moda praia é muito valorizado o profissional que conhece, porque tem muito mercado aqui no Brasil. O Rio de Janeiro, o estado, tem muitas indústrias de moda praia, porque é muito usado aqui no Brasil, né? Tanto de praia e calor que nós temos. Não hoje, hoje é frio. Mas, enfim, então, o biquíni brasileiro, ele é muito famoso no mundo inteiro. Eu morei na Europa e conheço vários países. Por exemplo, quando você vai comprar uma calcinha fora do Brasil, ela tem uma modelagem chamada Brazilian. É um modelo de tanga estilo biquíni. Então, a modelagem de calcinhas e moda praia brasileira é muito famosa de forma internacional. Então, para você trabalhar com modelagem, o começo vocês já estão fazendo, que é estudando, e fazer cursos aí profissionalizantes específicos da área que você tem interesse. E também começar numa indústria como assistente, porque assim, não é de uma hora para outra que a gente adquire experiência com modelagem. Então, comece como assistente de uma modelista e vá aprendendo. Outra coisa também, gente, dá para trabalhar fazendo modelagens em casa para costura.
para você costurar para as amigas, para as clientes, que seria uma espécie que a gente chama de mais de alta costura, que é você fazer uma modelagem para uma única pessoa. A minha cabeça é mais voltada para a indústria, então eu sempre penso numa modelagem industrial, em uma grade. Eu sempre faço modelagem 36, 38, 40, 42, que isso se chama gradação, que é fazer a gradação de um tamanho para o outro, pensando na indústria. Por exemplo, a gente vai numa loja grande e lá você tem, por exemplo, na Renner, tem calça jeans igual, 36, 38, 40. Então, eu penso mais nessa modelagem. Mas existe a modelagem, por exemplo, de vestido de festa, vestido de noiva, que também é super interessante. Também tem mercado de trabalho em ateliês pequenos. Vocês também podem trabalhar de casa, costurando para as clientes. Ok, Angela? Então, o caminho é esse. E sempre lembrando, né, Carla, que a gente, para aprender, para se aprimorar, a gente não pode ter medo, né? A gente sempre tem que arriscar e colocar a cara mesmo, como você falou, tem que praticar. Não pode ter medo de errar, porque às vezes com um erro simples que a gente comete, a gente acaba descobrindo uma forma mais fácil de fazer aquela peça, né? Então eu vejo muitas vezes que as pessoas desistem por ter medo de tentar. Chegou mais uma pergunta aqui para você. Carla, você já trabalhou em alguma empresa na qual fez algum modelo com essa técnica? Se sim, como foi na produção? Então, eu trabalhava nas indústrias de Maringá antes de ir para a área universitária, área acadêmica, mas eu nunca fui modelista nas indústrias, então eu nunca fiz nenhuma dessas técnicas de forma industrial. Eu não tenho essa informação. Eu trabalhava na parte de criação, na parte de ficha técnica, e porque essas peças aqui, elas são assim, são modelagens mais diferenciadas. A reprodução delas em grande escala não é assim daí tão simples. Ela seria mais para uma parte mais de ateliê, para você fazer para uma cliente, para outra. Então eu nunca apliquei essas técnicas aqui de forma industrial, não. Elas são mais para estudos de forma mesmo. Na indústria eu só trabalhei com criação. Pessoal, mais alguém está com curiosidade, com dúvida? Fale agora o cálice para sempre. Podem aproveitar, quem quiser falar no áudio também pode. O pessoal tá tímido. Eu recebi umas mensagens aqui falando que estão babando tanto no seu trabalho que estão com vergonha de perguntar e estão até sem o que perguntar. Não, gente, pode aproveitar. É uma delícia de trabalhar com isso daqui. Eu gosto muito. Ó, tem um aluno aqui que está pedindo que ele quer modelagem de manga para colocar aí para você pensar de colocar na enquete. O que você vai fazer? Quer ver manga com pregas, ele colocou aqui para mim. Eu tenho uma manga Tem em algum alguma? lugar. Eu só não separei a manga aqui, mas eu já fiz manga com prega. Para essa pessoa que está curiosa, sim, é possível fazer as mesmas técnicas todas nas mangas. Você tendo a base, é o que eu te falei. Trabalhar no busto é mais difícil porque tem pence. Trabalhar numa manga é mais fácil porque a manga é reta. Eu não sei onde está no momento, que eu tenho caixas e caixas aqui, que meu escritório é grande, mas enfim, para essa pessoa que está curiosa, olha no meu Instagram depois que eu tenho manga lá. Deixa eu ver se eu acho rapidinho, que eu tenho sacos e sacos de modelagem para todo lado. Vocês vão ficar assim também, tá, gente? Cheio de coisa de modelagem. Eu guardo modelagem desde a minha época de faculdade, desde 2001. Mas, olha, eu não estou achando, mas é possível fazer sim. Podemos fazer na enquete, manga também. É fácil. É mais fácil até do que nas outras peças. O importante é você ter uma base boa. Você tem que ter uma base boa de manga. Você pode fazer até a manga na plana, mas é fácil de fazer manga com origami. A gente faz sim, prometo. A Andrea está perguntando qual o caminho para aprender mulagem? Para aprender mulagem, pessoal, eu imagino que inicialmente um curso é interessante. É difícil você aprender sozinho. Existem muitos tutoriais no YouTube também, muita coisa legal. De vez em quando até eu assisto. Se eu estou com alguma dúvida, eu procuro
Procuro muitos sites em inglês, porque às vezes em português tem pouca opção, e eu assisto muitas aulas em inglês. Porque, por exemplo, esses professores que eu falei para vocês que eu gosto, o Shingo Sato, ele é japonês. Então, assim, ele não fala português. Então, começar com um curso de mulagem é interessante. Se vocês aí na instituição não têm muitas aulas, seria legal procurar cursos fora, né? Curso externo, Senai, Senac, professoras particulares que dão curso, porque vocês precisam aprender pelo menos as técnicas básicas, fazer as marcações, marcar a tela, que é o tecido inicial, a gente sempre começa com uma tela, então você precisa marcar as linhas as circunferências de cintura, busto, ponto de pence, como marcar as pences. Então, eu imagino que para começar, uma aula seria legal, mas depois você pode fazer de forma intuitiva também. Você consegue ir criando e fazendo de forma da sua vontade, da sua cabeça, criatividade. Mas inicialmente, acho que um curso para começar, algumas aulas básicas seriam bom. Seria ótimo. Mais uma perguntinha, Carla. Um aluno nosso, ele já trabalha, né, com modelagem já, e ele quer saber se esse tipo de prega, esses origamis, altera muito com o encolhimento do jeans, que é a matéria-prima que ele mais trabalha. Então, se o seu jeans tiver um encolhimento muito grande depois que a pessoa lavar a primeira vez, vai dar uma diferença geral, porque a peça vai encolher tudo, não vai encolher só ali na prega, vai encolher geral. Mas sim, pode acontecer. Alguns tecidos eu lavo antes já para não ter esse problema. E alguns outros eu nem lavo, porque também é só teste, não vou usar. Mas eles podem dar problema com o encolhimento. Mas, geral, qualquer peça pode dar problema, independente de ter prega, pences ou não. Quer dizer, você comprou e vestiu bem, você lavou. Mas, assim, por exemplo, quantos por cento o seu jeans encolhe? Vocês já deveriam ter essa conta e já fazer um pouquinho, por exemplo, 2, 3, 5% maior, já sabendo que o tecido vai encolher depois que a pessoa lavar. Pessoal, mais alguma dúvida? Senão a gente já vai se despedindo da Carla. Espera aí, tem uma dúvida aqui. Vamos lá, aproveita. Pode perguntar, gente. Quem quiser abrir o microfone para perguntar, pode ficar à vontade. Pode falar por áudio. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Então, a fábrica a qual eu trabalho, a nossa matéria-prima base mesmo é o jeans. E nós trabalhamos com importação de jeans que a maioria realmente não são nem do nosso país. Então, o encolhimento varia de 6 a 2%. Há várias fichas de encolhimento lá sobre o tecido. Eu gostaria de saber em relação à manga. Estou admirado com esse tipo de prega, esses origamis, e eu amei para fazer em manga. Só que eis a questão. Eu tentei fazer esses tempos atrás, mas quando nós mandamos para a lavanderia, em si, na lavagem ficou perfeito. Só que houve um certo, como é que eu vou dizer, deu um certo repuxe nele, e meio que não ficou tão bonito como se não fosse num tecido plano, que nem na cambraia. Na cambraia, se você faz, fica bonito, mas ao mesmo tempo ele é muito fino. Então não compensaria, eu gostaria de tentar ali no jeans. O que você poderia me indicar se eu faço ela um pouquinho maior, além da taxa de encolhimento, o que eu poderia estar fazendo? Sim, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala de jeans, você está falando do jeans bruto. Você faz lavagem industrial naquelas máquinas grandes. Isso mesmo. Nós mandamos para uma lavanderia industrial. Isso daqui é muito complicado você pegar uma peça toda passada no ferro e colocar numa máquina industrial que usa água quente, usa aquelas pedrinhas e produtos químicos. Então, olha, realmente eu não te indico. O que eu vi, me chama depois no Instagram que eu vou te mandar umas imagens. Eu vi hoje o professor, o Shingo Sato, ele fez essas pregas em um bolso de uma calça. Então, um bolso todo bem costurado. Agora, isso daqui, igual, por exemplo, essa que você tá vendo, ó, veja que é tudo solto. Se eu colocar isso aqui na máquina, não vai ficar bom mesmo. Aí não é legal, principalmente uma água quente, produto químico, é perigoso estragar tudo. Então, para você, teria que ser já uma peça bem costurada, com os pespontos rebatidos, segurando isso daqui.
senão, de fato, vai estragar mesmo. Essas peças são delicadas. E os tecidos bons para trabalhar, gente, é tecido 100% algodão, ou tricoline, ou sarja bem fininha. O jeans, se ele já for mais grosso, já é mais complicado. E ainda um jeans bruto, que vai sofrer um processo de lavanderia industrial, realmente aí é bem mais complicado. Ah, sim, então, muito obrigado. Vou te chamar lá no Insta mais tarde, então. Isso. Eu tenho manga feita, eu só não achei porque eu não separei elas aqui hoje, mas eu tenho feita e te mostro. E mostro outras imagens de outros professores da área do print para você ver, para você conhecer. Você vai ver que é tranquilo de fazer. Ok, então, muito obrigado. Nada, imagina. Mais alguém, pessoal? Ficaram tímidos, acho que eles estão com frio, Carla. Não, eles interagiram bem, não achei o pessoal tímido, não. Olha, Gostei. pegou vários elogios aqui para você. Ah, obrigada, gente. Para a gente não se estender muito também, que fica, né? O pessoal ainda acaba ficando cansativo para acompanhar. Eu já quero te agradecer, acho que foi muito legal apresentar uma parte diferente, né, que os alunos não conheciam. Deixar aí o recado também para o pessoal. Gente, eu marquei a Carla lá no Instagram do curso, então vocês podem seguir ela para ver as coisas que ela tem postado, que eu já vi que ela está trabalhando bastante nessa quarentena aí, que ela está testando muita coisa. E realmente quero mesmo te agradecer, Carla, por ter aceito o convite de primeira, né? Eu cheguei a você através da Karine, que é a nossa amiga em comum, sua ex-colega de faculdade. Conversei com a Karine sobre a ideia das palestras, ela me indicou, já você me atendeu assim super rápido e a gente fica muito feliz em poder compartilhar, né? E quando pudermos voltar ao normal, quem sabe a gente vai fazer uma visita, conhecer aí o campus da UTFPR, ver o curso, né? A gente já foi para Cianorte, você falou da Morena Rosa, a gente já foi lá visitar, então a gente sempre está tentando ver coisas diferentes. Mas muito obrigada pela disponibilidade, por dividir seu conhecimento com a gente. Quando quiser vir até a Terra Roxa também para conhecer aqui a nossa escola, fique à vontade. E é isso. Ai, que bom que gostaram, Karina. Fico feliz, assim, é uma satisfação, dividir o conhecimento que a gente tem nesse momento tão difícil que a gente está passando, poder despertar um pouco em cada um, assim, a chama da curiosidade, da vontade de aprender mais, de conhecer. Pessoal, eu me coloco à disposição, eu falo de Instagram porque é um canal que a gente pode se comunicar, vocês podem estar conversando comigo. A gente tem o Instagram do curso também, é Moda UTFPR. E essa semana eu estou postando dicas todos os dias lá no Instagram e eu vou falar de modelagem também. Hoje eu já comecei e a semana toda semana tem um professor explicando sobre a disciplina que ele trabalha, então são diversas. Vocês também fiquem à vontade. E quem tiver curiosidade, quiser me perguntar alguma coisa, quiser me enviar, fico à disposição. Agradeço aí também a paciência de vocês de me ouvir um pouquinho. Eu sei que não é fácil, em plena segunda-feira à noite. Todo mundo passando aí os seus perrengues com criança em casa, com filho, com marido, com frio. Mas que bom que vocês tiveram a disponibilidade de estar ouvindo alguma coisa para aprender, porque vocês vão ser aí futuros profissionais. Estou vendo que alguns já trabalham, então vão ser profissionais aí, se Deus quiser, bem-sucedidos no mercado de trabalho. Gente, obrigada aí, fiquem bem, se cuidem em casa. É isso então, pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Lembrando que essa é a nossa segunda palestra, essa semana ainda tem mais uma, logo vou divulgar para vocês. E muito obrigada. Espero ver vocês nas próximas. Peraí, Tchau, só um pouquinho, Carla. só um pouquinho. A Fala, Ângela quer saber se pode ser colocado em peça de moda bebê. Pode ser colocado. Eu nunca fiz teste com infantil, mas pode sim. Então tá legal. Obrigada. Nada, imagina. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Carla, boa noite. Bom trabalho aí para você nos próximos dias, que você tenha tempo para fazer muitas modelagens bonitas.
Certo, obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.